não digas, como fez ele a mim, assim farei eu a ele. Aqui está dizendo o seguinte: para que nós não venhamos querer devolver às pessoas o mal que elas nos têm feito na mesma proporção. No capítulo 24 e no versículo 29 de Provérbios, Deus ele fala de uma forma bem clara para todo mundo: não digas, como ele fez a mim, assim farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte: conforme você agir com o seu próximo, conforme você agir com o seu irmão, e o irmão não somente no sentido de irmão de sangue, mas com as pessoas à sua volta, assim também eu vou agir com você. Da mesma forma que você proceder com o seu próximo, eu também irei proceder com você. E isso é até mesmo o símbolo ou a simbologia da cruz. Porque a cruz, ela é algo muito interessante. Ela significa dizer o seguinte: a haste horizontal é o nosso relacionamento, é o nosso contato, é a nossa vida com Deus, é a nossa comunicação com o Criador. E a haste horizontal, que são os braços, é a nossa vida, a nossa comunicação com as pessoas da nossa volta. E até mesmo a própria cruz, ela é mencionada nos 10 mandamentos. Porque como que começa os 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. A haste vertical. E a haste horizontal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, o que nós queremos de Deus, o que nós esperamos de Deus para a nossa vida, é aquilo que nós devemos ofertar, aquilo que nós devemos dedicar também ao nosso próximo. As pessoas, elas querem receber de Deus o perdão. Elas querem receber de Deus a misericórdia. Só que muitas dessas pessoas que querem receber de Deus o perdão, que querem receber de Deus a misericórdia, elas não estão dispostas a dar isso também ao próximo. Elas querem que Deus seja justo com elas, que Deus tenha compaixão, mas elas mesmas, por si só, não têm compaixão ou misericórdia do seu próximo. Deus, ele nos ensina que aquilo que nós queremos receber, primeiro nós temos que dar, nós temos que oferecer. E isso foi o exemplo do próprio Deus. Por quê? Porque ele queria a vida do ser humano. Ele almejava por ter a alma do ser humano. Então o que ele fez? Para ter a vida do ser humano, Deus, ele deu a vida do seu filho primeiro. Ele tomou a primeira atitude. Então, por mais que eu venha tomar, seja qual for a atitude em relação a Deus, em direção a Deus, eu nunca vou estar dando o primeiro passo. Nunca vou estar dando. Um exemplo: a pessoa, ela pode chegar até Deus e pedir o perdão. Isso não é, na verdade, o primeiro passo. Porque de tudo que nós viemos a fazer para com Deus, seja no sentido de uma oferta no altar, ou qualquer outra atitude, nós nunca seremos os primeiros a agir para com Deus. Porque Ele já agiu primeiro, dando a sua palavra e dando o seu próprio Filho. Então nós temos que retribuir aquilo que Deus, ele já nos deu. Nós lemos ainda há pouco: para que a pessoa, ela não venha guardar
a mágoa, que a pessoa ela não venha ter dentro de si um sentimento ruim. E olha só o que diz aqui, capítulo 5, o versículo 7 de Mateus. Diz assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a pessoa, o ser humano, seja ele quem for, rico ou pobre, branco ou negro, esteja ele no sul, sudeste, norte, o ser humano, todo e qualquer ser humano, quando a pessoa não tem certeza da sua salvação, ela tem medo tanto da morte quanto da palavra morte. Por quê? Porque a alma dela sabe o fim tenebroso que a espera. Agora, quando a pessoa ela tem a certeza da sua salvação, ela tem, e a certeza não é um sentimento, não é um achismo ou um autoconvencimento. A certeza, essa convicção está na mente. Ela tem consciência. É como, por exemplo, a pessoa ela está andando de carro numa via. Aí ela passa por um sinal vermelho. Passa. No que ela cruza aquele sinal vermelho, na rua que dá de cruzamento com a mesma, se por acaso passar ali um carro de bombeiro ou do resgate, que seja, apitando, ela não tendo vistas de carro, só dela ouvir a sirene, ela já fica com o seu coração disparado. Ela já fica preocupada. Ou se 2 quadras depois ela cruza com uma viatura, ela já fica ali tal, assim, meio insegura, tal, será que me viram, será que não me viram? Fica aquele sentimento ruim. Por quê? Porque a consciência da pessoa a acusa. Ela não é que ela sente, mas é que ela tem consciência, ela tem ciência de que ela transgrediu uma lei. O mesmo se dá com relação à salvação da alma. A salvação da alma não é um sentimento ou um achismo. Ela é uma consciência. A pessoa, cada ser humano, todos, indistintamente, qualquer ser humano que tenha consciência sabe da sua real condição. Aquela pessoa que ela é muito tenebrosa, é muito temorosa com respeito à morte, é porque lá no fundo da sua alma ela sabe que o caminho que ela está trilhando no final não vai levar ela até Deus. E não adianta a pessoa querer trilhar um caminho e se convencer de que ela vai chegar num determinado destino, sendo que aquele não é o caminho que levará ela para onde ela deseja. Um exemplo, sim, banal e ao mesmo tempo simples de se entender. Nós estamos aqui em Araçatuba. É o caminho que nos leva a Bauru, que nos leva a São Paulo. Uma é a rodovia. A outra é a rodovia que nos leva para Andradina, para Guararapes, para Campo Grande, Mato Grosso. São duas diferentes, são 2 caminhos distintos. Um vai me levar a um destino e o outro vai me levar a um outro destino. Eu não posso querer pegar a rodovia, a Marechal Rondon, sentido Campo Grande,
na pretensão de chegar em São Paulo, de chegar em Lins, Cafelândia. Eu não posso querer chegar a uma dessas cidades se eu estou seguindo no caminho oposto para Andradina. Aí você de repente vê esse vídeo, vê esse trechinho e dá até risada. E fala, é lógico, isso aí não tem nem que... É lógico, isso daí é óbvio. Então, mas esse mesmo exemplo serve também com respeito à salvação. Com respeito à eternidade. Às vezes a pessoa, ela já tem todo o conhecimento do caminho que a levará a Deus e do caminho que irá distanciá-la de Deus. Só que, mesmo a pessoa que conhece, como nesse exemplo, na estrada que leva para Bauru, para São Paulo, e a que leva para Andradina, se a pessoa quiser ir para Bauru e ela pegar o caminho para Andradina, querendo chegar em Bauru, essa atitude da pessoa, esse ato dela, não é um ato inteligente. Não. Logicamente, é um ato estúpido, ignorante. Não tem nem palavras, né, para poder descrever, né, ou nomear uma atitude dessa. Agora, com relação à salvação da alma, com relação à eternidade, a mesma colocação se aplica. Se a pessoa conhece o caminho de Deus, se a pessoa conhece a verdade, ela sabe, olha, para você chegar até Deus, você tem que perdoar. Mas ela não perdoa. Ela sabe que tem que perdoar. Ela conhece todos os trâmites, ela conhece o caminho, ela sabe que, de repente, para que ela venha perdoar a pessoa que no momento o seu coração não aceite, ela tem que ir ali orar por aquela pessoa. Mas ela não faz isso. Ela volta e meia atrás de uma situação que aconteceu lá atrás e fica remoendo. Enquanto ela não foi ensinada que ela tem que pegar o passado, deixar no seu devido lugar e viver do agora para frente, ela quer insistir em guardar a mágoa no seu coração, mesmo sabendo que ela não deve fazer isso. Então ela vai estar naturalmente caminhando no sentido contrário ao que ela aprendeu e aquilo que de repente ela espera, que é a sua salvação. Não tem como, absolutamente, a pessoa ela chegar onde ela deseja, ela chegar até Deus, guardando dentro de si aquilo que Deus orientou e ensinou para que ela não viesse guardar, que é no caso a mágoa, o ressentimento, a inveja. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu perdoo o João, eu perdoo a Maria, mas é ela lá e eu cá. Ó, não preciso nem falar com ela não, vai lá e dá o recado, fala que eu perdoei e fica cada um no seu canto. Agora, vamos trazer isso em relação a nós e Deus. Como eu falei do exemplo da cruz, né? Do relacionamento. Vamos pensar se Deus fizesse o mesmo com a gente. Ó, eu te perdoo, mas não fala comigo. Você acha que realmente você estaria recebendo o perdão de Deus? Deus, Ele age com justiça. Ele age com justiça. Então, se eu quero receber o perdão de Deus, eu tenho que estar apto, eu tenho que estar disposto a oferecer o perdão, a dar o perdão. Você sabe que é normal às vezes as pessoas entrarem numa discussão, o ser humano, cada um tem um temperamento, cada um tem um pensamento, e às vezes a pessoa ela fica, né, com aquela situação remoendo ali, mas você tem que usar de inteligência e parar para poder pensar no seguinte: poxa, o fulano errou comigo, tá bom,
mas eu também já errei ou erro com outras pessoas. E eu não gostaria que essas pessoas guardassem um sentimento ruim contra mim. Eu não gostaria que essas pessoas virassem o rosto para mim devido àquela situação. E Deus, Ele quer que nós venhamos, eu volto a repetir, agir com as pessoas como nós esperamos que Ele venha agir com a gente. Se tem uma coisa que é absolutamente certa, sem nenhuma margem de erro, chama-se a morte. Desculpa. Se tem algo que é absolutamente certo, seguro, é que um dia todo ser humano vai ter que se colocar diante de Deus. Todo ser humano. Sabe? E é como aquela situação, não sei se você já passou por isso, de quando você deve para uma pessoa, você não tem como pagar ela, aí vai se aproximando os dias de pagar aquela pessoa, você não tem o dinheiro, você não tem o recurso, aí passa os dias do acerto de contas, e às vezes a pessoa não vai procurar a pessoa a quem ela devia para dar uma satisfação, para, enfim, esclarecer, renegociar aquela situação. A pessoa então ela começa a fugir. A nossa situação com Deus é mais ou menos assim. Um dia todo mundo, todo ser humano, presidente, empresário, gari, desempregado, seja quem for, branco, negro, todos os seres humanos vão ter que se colocar diante de Deus para um acerto de contas. Prestar contas com Deus do que fez ou do que deixou de fazer. Aí pensa, você foi numa determinada igreja, fez o beabá todinho que a religião te mandou fazer, que a igreja te mandou fazer, só que no curso da sua vida você manteve uma mágoa oculta no seu coração. Você manteve um sentimento de vingança, de maldade contra alguém que você teve ali uma discussão. De repente tenha sido ela muito calorosa, ou enfim, sendo ou não calorosa, você teve ali um desentendimento com aquela pessoa, só que você, ao invés de resolver a situação naquele instante, naquele momento, colocar ali uma pedra e fazer, o que passou, passou, são águas passadas, como diz aquele velho ditado, águas passadas não movem moinhos, bola para frente, você ficou remoendo aquele passado. Então, quando você estiver na situação de guardar a mágoa, seja contra quem for, e tiver que oferecer o perdão, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, procure liberar para essa pessoa o perdão, porque todo mundo precisa do perdão. Não tem uma pessoa, não tem um ser humano que não necessite do perdão. Até porque o único meio da gente manter com Deus um relacionamento é através do perdão. É através desse encaixe de Deus pegar o nosso passado, desconsiderar ele e vivermos a partir daquela linha em diante, para frente, uma nova vida com Deus, não pisando mais na bola com ele, embora não sejamos perfeitos, mas existe diferença de erros e erros. A diferença de erros cometidos conscientemente e cometidos inconscientemente. Por isso que todos os dias nós devemos estar aos pés de Jesus, buscando perdão, misericórdia, porque nós necessitamos
todos os dias de que Ele venha nos perdoar. Agora, uma coisa é a pessoa ela cometer um erro, se arrepender dele e colocar e levar ali a sua vida adiante. Outra coisa é a pessoa cometer um erro e viver toda vez tropeçando, sendo reincidente, aí já não, né, não dá certo, tal. Mas enfim, a questão é a seguinte: se eu quero de Deus o perdão, se eu espero de Deus a misericórdia, eu tenho que usar de misericórdia para com o meu próximo. Eu tenho que oferecer, dar gratuitamente e espontaneamente, com alegria, o perdão a quem me ofendeu. E a melhor forma, o melhor remédio, a melhor maneira de eu oferecer, de eu dar o perdão a alguém, é eu fechar os meus olhos, orar por aquela pessoa e pedir a Deus que a abençoe em todos os seus caminhos. Interceder a Deus por ela, pedindo que ela venha ser bem sucedida em tudo que ela fizer. No começo isso vai ser meio difícil, tal, mas você vai praticando isso no seu quarto, no banheiro, todos os dias, vai ali lutando contra o seu coração, até que uma hora você, quando pensar naquela pessoa, você está leve. Quer dizer, a mágoa foi retirada. Então, aquele bloqueio que havia entre você e Deus foi removido. E tirada essa barreira, a pessoa tem acesso à família feliz, casamento feliz, relacionamento feliz, a tudo que Deus tem prometido na sua palavra. E o principal, o mais importante, e o que da questão, no que diz respeito à fé, a pessoa ela tem acesso à salvação da sua alma. Porque, como diz a Bíblia, o motivo da nossa fé, né, ou a questão da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Deus não nos deu fé só para resolver problemas no sentido horizontal, só para resolver problemas em relação a esse mundo. A fé, ela tem como base fundamental fazer com que venhamos ter um relacionamento com Deus, fazer com que nós venhamos conseguir garantir a nossa salvação. Porque a fé, ela se trata de convicção, de certeza daquilo que eu espero, que os meus olhos não veem, que mãos não apalpam, mas que eu tenho certeza, convicção, plena segurança de que aquilo que eu não estou vendo vai se tornar realidade. Então, por conta dessa fé, desse entendimento, dessa compreensão, eu libero o perdão, eu apago o passado, eu pego aquela briga, coloco ela de lado, enterro, sepulto aquela situação ruim, aquele momento, oro a Deus por aquela pessoa, para que ela venha a ser bem sucedida, feliz, abençoada, tanto quanto eu. E assim, essa atitude vai me trazer a garantia de que se eu for morrer daqui 10 anos, eu seguindo esses passos, eu vou ter a minha salvação. Se eu morrer amanhã, eu vou ter a minha salvação. Se eu for morrer no final desse dia, eu seguindo esses passos, eu vou ter então a minha salvação. Lógico que isso aí é o beabá da coisa, é o princípio, né? A salvação, ela requer que nós venhamos sacrificar todos os dias o nosso eu. É abrir mão de algo que eu considero menor por algo que eu considero infinitamente maior. Como que está escrito, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, quando eu abro mão daquilo que eu tenho, que é a mágoa, ressentimento, minha própria vida, pela vida de Deus, então eu vou ter a garantia de uma vida feliz. Enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver vivendo nesse mundo,
e eu vou ter a garantia de ter a eternidade com Deus. Então, se por acaso você tem aí ressentimento contra alguém, mágoa, de repente você até conversa com essa pessoa ainda. Você não está naquele nível de não falar mais com a pessoa, não bloqueou ela no WhatsApp e tal, você conversa ali, mas tá uma coisa assim, aquele clima, né? Assim meio ruim. Procure agora mesmo, primeiro, orar por essa pessoa agora, seja de onde você estiver, pede para Deus abençoar ela com toda a sua fé, com toda a sua força. Seguido dessa oração, vá até essa pessoa e peça a ela perdão. Ah, mas quem fez mal foi ela que me feriu, não fui eu que feri ela, foi ela que me feriu. Chega nela e fala: fulano, você fez isso contra mim, eu tinha uma mágoa contra você, mas eu quero dizer que eu te perdoo. Eu perdoo você por isso. Aí se ela aceitar, amém. Se não, você fez a sua parte. Ok? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu quero que você venha estar refletindo com respeito a isso. A liberar o perdão para ter o perdão de Deus. Lembre-se, esse é o primeiro passo para uma vida feliz. Realização na família, casamento, sobretudo a salvação da alma e todas as demais áreas da sua vida. Ok? Um forte abraço. E se esse vídeo te ajudou, você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra dessa, ou você de repente até quer começar, né, a resolver a sua vida com alguém com respeito a perdoar, envia para essa pessoa um vídeo seguido de uma mensagem que venha da sua cabeça mesmo, para que você venha se reconciliar com ela e com Deus. Um forte abraço e até a próxima.